Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Deus não rejeitou o seu povo antigo. Ele não irou-se com a nação de Israel a ponto de dizer assim: agora também nenhum judeu vai se converter mais. Eu não vou salvar mais nenhum judeu, porque eles não escutam a minha voz, não seguem o meu caminho, então basta. Eu já fiz o que eu podia pelos descendentes de Abraão, já cumpri todas as promessas, já mandei o Messias, eles já ocuparam a terra prometida, o meu filho da descendência de Davi já se sentou no trono do universo, cumprindo todas as promessas feitas, então eu não quero mais nada com os descendentes de Abraão. Será que Deus porventura fez isso? Pergunta o apóstolo Paulo, à luz dessa sequência de desobediências de Israel e que Paulo descreve nos capítulos 9 e 10, terminando com o versículo 21, onde ele chama Israel de um povo rebelde e contradizente. Então, ele não quer ser mal interpretado. Ele diz: não, de maneira nenhuma. Você não pode inferir de tudo isso que eu venho dizendo até agora que Deus rejeitou o seu povo. E aí ele dá 3 demonstrações de que Deus não rejeitou os judeus definitivamente ou completamente. A primeira é o caso dele. Ele diz ainda no verso 1: Deus não rejeitou o seu povo, porque eu, Paulo, também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, e sou cristão. E creio no Messias. Então, ainda que Paulo fosse o único, estaria aberta a exceção à regra, provando que Deus não rejeitou os descendentes de Abraão. Porque de entre os descendentes de Abraão, você vai encontrar um, Paulo, que era israelita, nome que era dado aos descendentes de Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel, descendente de Abraão, são 3 coisas que Paulo apresenta como seu pedigree, e que ele era da tribo de Benjamim, que foi exatamente aquela tribo que, junto com a tribo de Judá, permaneceu fiel a Davi e a Deus quando houve a separação dos reinos. Ou seja, Paulo se apresenta como sendo judeu de judeus. Se tinha alguém que era judeu, era ele. Israelita, descendente de Abraão, ainda da tribo de Benjamim, conhecida pela sua fidelidade e a sua aderência a Deus, e ele era crente, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Ora, se Deus tivesse rejeitado definitivamente, completamente o seu povo antigo, nenhum judeu teria se convertido, porque nós sabemos que a conversão é obra de Deus, é obra da graça de Deus, é Deus que ilumina, é Deus que chama, é Deus quem converte. Se Deus então converte um judeu como Paulo, significa que ele não abandonou o seu antigo povo e que ele, na sua misericórdia, ainda está agindo no meio daquela nação. A primeira prova que Paulo apresenta então para a sua afirmação de que Deus não rejeitou o seu povo é o caso dele. Ele que era um perseguidor, ele que achava que estava fazendo um favor a Deus quando perseguia e oprimia os cristãos, mas agora ele-o convertido, ele-o crente em Jesus Cristo e mais do que isso, ele-o apóstolo e pregador de Jesus entre os gentios. Então, está aqui a primeira demonstração de que Deus não havia rejeitado completamente o seu povo. A gente pode perguntar por que Paulo está insistindo nesse ponto. A resposta é que os gentios que não eram judeus e que creram no Evangelho, eles poderiam se virar contra os judeus e dizer: esse é um povo perverso, é um povo que Deus rejeitou completamente, que tendo recebido de Deus toda aquela iluminação, toda aquela graça, Deus, porém, agora os excluiu completamente do caminho da salvação. Para não permitir que essa atitude arrogante crescesse ou aparecesse entre os cristãos gentios, Paulo então diz: irmãos, Deus não rejeitou totalmente a nação de Israel. A prova é que eu sou um descendente de Israel, eu sou um descendente de Abraão, eu sou um benjamita e estou aqui, e eu sou crente no Senhor Jesus, como vocês são também. A segunda demonstração que Paulo faz é baseada no episódio que aconteceu na vida do profeta Elias e que é bem conhecido. Paulo fala desse episódio do verso 2 até o verso 4. Verso 2: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão
Conheceu ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida? O que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esse episódio que Paulo está citando do Antigo Testamento está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ali você tem a história de como Elias enfrentou os profetas de Baal. Na época de Elias, governava a nação de Israel a rainha Jezabel. Na verdade, ela era a esposa de Acabe. E Acabe se deixava manipular por ela. Acabe era judeu, mas Jezabel era uma pagã. E ela era adoradora do deus Baal. Baal era uma das maiores divindades daquela época. Era um deus pagão adorado por diferentes povos e que exigia inclusive sacrifícios humanos em sua adoração. E ela tinha promovido, Jezabel tinha influenciado o rei para que promovesse o culto a Baal por todo Israel. Então ela tinha levantado altares e templos ao deus Baal por toda a extensão da Palestina e obrigado e forçado os judeus a adorarem Baal, a oferecerem sacrifícios, pronunciarem o nome de Baal, dirigirem orações a Baal. Enquanto isso, ela ia suprimindo o culto a Deus. Ela ia diminuindo cada vez mais as atividades religiosas relacionadas ao verdadeiro Deus, de forma que Deus levanta Elias numa época em que o baalismo era a maior religião em Israel, e o iavismo, não é, que é o nome da religião que a gente dá no Antigo Testamento, a verdadeira religião baseada no nome de Yahweh, que é o nome de Deus, o iavismo estava morrendo, estava em declínio, pelo menos assim pensava o profeta Elias. Então um dia Elias resolve fazer um desafio. Ele chama os profetas de Baal e diz: vamos subir no Monte Carmelo e vamos ver quem é Deus de verdade. E aí o teste era: qual seria o Deus que responderia por fogo? É feito um altar, sobre o altar colocadas pedras, lenha e um sacrifício, um animal, e então cada um invocaria o seu Deus. Os profetas de Jezabel invocariam Baal para que respondesse com fogo. E Elias, então, invocaria o nome de Deus. A história nós conhecemos. Os profetas de Baal começaram: Baal, Baal, responde. Começaram a dançar ao redor do altar. Daí você vê coreografia antiga. Começaram a dançar em torno do altar. Começaram a se cortar com facas e com lanças e tudo, derramar sangue, fazer sacrifício, chamar: Baal, ouve, ouve. E Elias assim dizendo: grita mais alto, ele pode ter ido no banheiro, né? Então ele saiu de viagem, ele não está escutando o que vocês estão dizendo, né? Grita aí, vê se Baal responde. Passou o tempo e Baal não respondeu. Elias chega então diante do altar, lenha, põe o cordeiro e diz: mete água. E o pessoal trouxe lenha, põe o cordeiro e diz: mete água. E o pessoal trouxe água e disse: está pouco, põe mais. E botaram mais água. E Elias faz só uma oração, ele diz: Senhor, ouve-me, para que esse povo saiba que Tu és Deus. E caiu fogo do céu, que consumiu o altar, e diz lá o texto que lambeu toda a água, não ficou nada, evaporou tudo, foi tudo embora pelo fogo que desceu do alto dos céus, Deus respondendo. Que vitória extraordinária! E Elias aproveitou então aquele momento de vitória e disse ao povo: pega os profetas de Baal e mata todos eles. E aí o povo pegou os profetas de Baal, levaram para um ribeiro ali próximo e mataram centenas de profetas de Baal. Que vitória extraordinária! Até o momento que Jezabel soube. E ela mandou um recadinho para Elias: olha, amanhã eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Isso aqui, ó. E Elias saiu correndo, Elias foi embora, morrendo de medo, achou refúgio numa caverna e se escondeu ali, temendo pela sua vida. E Deus foi encontrar Elias lá. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, 4 queixas de Elias, está aqui no verso 3. Arrasar foi antes do episódio do Monte Carmelo, quando Jezabel tinha mandado exterminar os profetas de Yahweh. Mataram os teus profetas. Primeira coisa.
Segundo, arrasar os teus altares. Jezabel acabou com todos os teus altares, já não tem mais lugar onde o povo adore a Deus aqui na terra. Terceiro, só eu fiquei, eu sou o único crente aqui, não tem mais ninguém. Jezabel acabou com todo mundo, quem não morreu, fugiu, se escondeu, ou então está calado e adorando Baal para não morrer. O único fiel aqui sou eu. E quarto, e procuram me tirar a vida, Senhor. Estou jurado de morte pela Jezabel. Então, é uma situação desesperadora, não tem jeito mais. Chegou ao fim. É o fim da adoração ao Senhor na terra de Israel. Olha a resposta de Deus, verso 4. Paulo diz: o que lhe disse, porém, a resposta divina? Deus, na verdade, disse muito mais do que isso. Mandou ele sair, mandou ele ir atrás de Eliseu, mandou ele fazer uma série de coisas. Mas o ponto de Paulo, que Paulo destaca da resposta de Deus para Elias, foi esse aqui. Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, Elias, você não está só. Eu, pelo meu poder, pela minha soberania e pela minha graça, eu escolhi de entre a nação de Israel Baal. Eles não se curvaram diante de Jezabel e nem do seu ídolo imundo. Curvaram diante de Jezabel e nem do seu ídolo imundo. Eles são homens fiéis que eu preservei, que eu chamei e guardei. Você não está só. Você não está só. Essa palavra aqui, eu reservei para mim, significa exatamente que Deus, de entre toda aquela idolatria, de toda aquela multidão da nação de Israel que estava adorando Baal, ele impediu, ele guardou 7.000 a quem ele impediu que se bandeassem para a idolatria, através da ação do seu espírito, através do seu poder no coração desses que são judeus fiéis. Aqui o que você tem é a doutrina do remanescente fiel. O que Paulo está dizendo é que Deus sempre teve judeus fiéis de entre a nação. Muito embora Deus tenha feito uma aliança com a nação de Israel, nem todo israelita é filho de Abraão e nem todo circuncidado é salvo. Há um povo dentro da nação de Israel, há uma igreja dentro da comunidade de Israel, há um grupo que Paulo chama de aqueles que foram reservados, os 7.000 que Deus guardou para si. Ou seja, Deus não rejeitou o seu povo como um todo, porque ele sempre teve dentro da nação de Israel um remanescente fiel, um grupo de judeus fiéis que creram em Deus, que entenderam a verdade, que procuraram se justificar pela fé. Paulo vai lá para o Antigo Testamento para provar que sempre foi assim. E agora, em terceiro lugar, ele aplica isso para os seus dias. O ponto de Paulo é: Deus não rejeitou a nação de Israel totalmente. Por quê? Porque Deus sempre teve judeus fiéis no meio do povo. O meu caso, ele cita, né? Paulo diz: o meu caso, foi o primeiro argumento. O caso de Elias, em que Deus menciona 7.000, e agora Paulo faz a aplicação para os seus dias no verso 5. Assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, ele não podia ser mais enfático, né? Ele está fazendo uma inferência, ou seja, da mesma forma que debaixo da antiga aliança, Deus tinha reservado 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, também assim agora, no tempo presente, da mesma forma, Deus tem um remanescente fiel de judeus no meio da nação, mesmo que ela tenha rejeitado a Jesus Cristo. Verso 5, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Sobrevive um remanescente. A quem Paulo se refere quando ele diz: nos dias de hoje, agora sobrevive um remanescente? Ele se refere àqueles judeus que creram em Jesus Cristo quando o evangelho foi anunciado. Gente como o ancião Simeão, que quando viu o menino Jesus disse: Deus pode me levar porque eu já vi o cumprimento das tuas promessas. A profetisa Ana, que estava no templo quando Jesus foi apresentado, e ela tomou nos braços e disse: o Senhor está cumprindo a sua promessa, está aqui o Messias. Os discípulos de Cristo, os 12, com exceção de Judas, que foi substituído, que creram em Jesus, eles eram judeus. Os 120 que estavam lá no dia de Pentecostes. Mais tarde, Paulo menciona 500 irmãos a quem Cristo apareceu.
O livro de Atos diz que pelo menos 3.000 se converteram no dia de Pentecostes. Depois esse número subiu a 5.000 e centenas de judeus, sacerdotes e fariseus se converteram a Cristo durante aquela pregação dos apóstolos em Jerusalém. Esse é o remanescente fiel e era a prova de que Deus não havia abandonado o seu povo, porque ainda tinha muitos judeus se convertendo. A nação como um todo havia rejeitado a Jesus. A liderança da nação rejeitou a Jesus e o entregou para ser crucificado, mas no meio do povo, Deus tinha 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. O remanescente fiel, a verdadeira igreja, o povo de Deus dentro do povo escolhido, a igreja dentro da nação. É com esses que Deus tem um pacto. Estes são os verdadeiros filhos de Abraão. Estes são os verdadeiros herdeiros da promessa. E Paulo diz que eles estão ali. Agora note que no final do verso 5, Paulo diz, ele dá o critério pelo qual Deus escolheu aqueles e não outros. Por que aqueles e não outros? Resposta, eles foram eleitos, final do verso 5, pela graça. Vou ler o verso de novo. Agora, porém, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eleger significa você escolher entre muitos uma pessoa. Você elege aquela pessoa. Nós teremos eleições em breve, e entre vários candidatos você vai ter que escolher um. Deus elegeu de entre a nação de Israel aqueles que ele quis para a salvação. Eu afirmo isso porque Paulo está dizendo aqui que a eleição foi segundo a graça. Se é segundo a graça, veja o verso seguinte. Verso 6, já não é pelas obras, ou seja, a eleição não foi por causa das obras que os eleitos fizeram, não é porque Deus viu, olhando lá da eternidade, que esses judeus haveriam de ser fiéis e de crer, e Deus então os elegeu com base nas obras que Deus previu. Eleição não é baseada em presciência, porque então ela seria baseada em obras. A eleição é baseada na graça de Deus. Se é por graça, não é por obra, senão graça não é graça. Graciosamente, soberanamente, Deus escolheu de entre a nação de Israel aqueles judeus que creriam em Jesus Cristo para receberem o perdão de pecados e serem salvos. Paulo de Tarso era um, aqueles 7.000 judeus lá na época de Elias também eram parte desse grupo. Todos aqueles judeus que ouviram o evangelho se converteram, creram, foram batizados em nome de Jesus. Esses fazem parte da eleição da graça, eleitos graciosamente por Deus para serem salvos. Paulo tira 3 conclusões de tudo isso que ele disse. Está aí do verso 7 até o verso 10. Primeira conclusão, ele introduz essa conclusão com uma pergunta. O que diremos, pois? Quer dizer, à luz disso tudo que eu acabei de expor, da existência do remanescente fiel, que prova que Deus não rejeitou completamente o seu povo, o que é que nós podemos dizer? A que conclusão nós chegamos? Primeira conclusão, o que Israel busca, isso não conseguiu. Primeira conclusão, aquilo que Israel busca, não conseguiu. O que é que Israel busca? O que é que os judeus sempre buscaram? Ser justos diante de Deus, entrar no reino eterno, participar do Shalom, do milênio de paz com o Messias, reinar com o Messias sobre todas as nações, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. É isso que Israel sempre buscou. Mas Paulo diz, não alcançaram. E por que não alcançaram? Porque eles não procuraram do jeito que Deus disse que devia ser. Eles, desconhecendo a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria justiça e procuraram obter o favor de Deus e a vida eterna através das obras da lei, do mérito, através da circuncisão, através da guarda da dieta religiosa, do calendário religioso e de dezenas de outras leis que eles mesmos inventaram. Se tornaram legalistas, uma religião baseada em ação humana, e esqueceram a graça de Deus e a fé que eram exemplificadas no Antigo Testamento, por exemplo, no sacrifício de animais, no ministério dos sacerdotes que funcionavam como intercessor, tudo apontando para o Messias e para o sacrifício dele. O que Israel busca não alcançou, ou seja, muitos judeus pereceram e foram condenados, pereceram e se perderam. Da mesma forma como hoje, como qualquer outro povo, como qualquer outra nação, qualquer outra etnia, se o judeu não crer em Jesus Cristo para ser como seu Senhor e Salvador, ele também não vai alcançar
como outras pessoas não alcançarão a vida eterna. É só mediante Jesus. O que Israel busca pelas obras não alcança. Por quê? Porque é por Cristo somente. Enquanto não se arrependerem e não crerem em Cristo, não somente eles, mas todas as nações estarão perdidas, não vão alcançar. Segunda conclusão de Paulo: mas a eleição o alcançou. Eles não alcançaram porque procuraram da maneira errada, mas os eleitos que foram escolhidos por Deus soberanamente e graciosamente, eles alcançaram a vida eterna. Por quê? Porque o propósito de Deus ao escolhê-los foi fazer com que eles crescem. Deus abriu o entendimento deles, como por exemplo Lídia, aquela judia a quem Paulo pregou o evangelho à beira de um rio, lá na cidade de Filipos, Atos 16, enquanto Paulo pregava, o texto diz lá, Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela entendesse aquelas palavras. Era uma judia, Deus abriu o entendimento dela. A eleição alcança porque Deus abre o entendimento dos eleitos, para que eles compreendam, é Cristo, para que eles vejam o que Ele fez na cruz, para que eles creiam na sua ressurreição. E sem isso, sem que Deus faça isso, e Ele só faz nos eleitos, os demais, terceira conclusão, foram endurecidos. Endurecidos quer dizer, o coração deles se tornou como que de pedra, sem se abrir para Cristo, sem se abrir para a verdade de Deus. Agora, é claro, a Bíblia ensina que Deus endurece quem primeiro se endurece. Deus endureceu a nação de Israel para ela não entender e receber o Evangelho de Cristo Jesus, na sua grande maioria. Por quê? Porque consistentemente, sistematicamente, a nação de Israel rejeitou a Deus e os seus enviados, a começar de Moisés, a começar dos profetas, dos reis piedosos, dos juízes que Deus mandou. Muitos foram mortos, outros foram rejeitados, outros foram escarnecidos. Você pode ler a lista lá em Hebreus capítulo 11, que chama esses homens de heróis da fé. Rejeitados pela nação de Israel, mataram os profetas e finalmente mataram o Filho de Deus. Como resultado, então, veio o endurecimento sobre a nação, para que não visse, não compreendesse, não cresse, não aceitasse e não fosse salva. Como essa é uma afirmação pesada, Paulo comprova com duas citações do Antigo Testamento. A primeira está aí no verso 8, é uma citação do profeta Isaías. Como está escrito, diz Paulo, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Já o profeta Isaías havia anunciado que Deus haveria de derramar sobre aquele povo rebelde, não o Espírito Santo, mas um espírito de entorpecimento. A gente sabe o que é ficar entorpecido. Às vezes a gente toma um remedinho para dor muscular ou, sei lá, para artrite alguma coisa, e aquele remédio deixa a gente meio baqueado, né? A gente não pensa, não pode nem dirigir, né? A mente fica um pouco pesada e tudo, a gente fica entorpecido, não consegue, eu pelo menos não consigo ler ou ler com atenção, né? O foco se perde. Tem outros exemplos que a gente poderia dar sobre entorpecimento dos sentidos. Os sentidos não funcionam bem. Deus derramou um espírito de entorpecimento sobre os judeus, para que eles vendo não vejam, ouvindo não entendam. Como Paulo diz aqui no verso 8. E isso até o dia de hoje, até o dia em que Paulo estava escrevendo essa carta, e nós dizemos até os nossos dias. A segunda citação é de Davi, está no verso 9 e 10, e é baseada no Salmo 69, de 22 a 23. Lá Davi disse, falando dos inimigos de Deus, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. A mesa é uma referência aos banquetes de fraternidade, de alegria, era momentos de celebração, era na mesa e ao redor da mesa que os judeus se ajuntavam para, diante de um banquete, celebrar uma vitória ou celebrar aquilo que eles entendiam que eram as grandes obras de Deus.
Davi diz que estas coisas que parecem para eles motivo de celebração e de alegria, na verdade se torne em laço, em armadilha, em tropeço e punição. Ou seja, aquilo em que Israel se alegrava, Deus transformou em laço, tropeço e punição. E Davi continua: escureçam-se-lhe os olhos. Veja como é parecido com o que Isaías disse, não é? Que os seus olhos fiquem escurecidos, quer dizer, que eles não consigam enxergar, que eles não consigam ver, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas, como alguém que é escravo, que está servindo, ou alguém que teve a espinha quebrada. Isso Isaías e Davi disseram da nação de Israel. É como se Paulo dissesse: esse endurecimento não sou eu que estou inventando. Na própria lei dos judeus, nas escrituras dos judeus, já estava profetizado que Deus haveria de mandar um espírito de cegueira, de entorpecimento sobre eles, de tal maneira que aquilo que eles julgavam que era motivo de festa, aquela mesa se transforma em castigo, em laço e em armadilha. E com isso, Paulo está explicando duas coisas. Primeiro, por que é que a nação de Israel, na sua maioria, rejeitou o Messias? A resposta está aqui. O que Israel busca não alcançou. E Deus lhe deu espírito de entorpecimento. Deus endureceu o coração deles por conta de toda a sua incredulidade. Segunda coisa que Paulo está fazendo aqui é dizer: todavia, essa rejeição não é total, porque entre os judeus há um remanescente fiel, eleito pela graça de Deus, que creu em Jesus Cristo, como eu, como aqueles 7.000 de Baal e como os centenas e milhares de judeus espalhados pelo Império Romano no primeiro século, que creram em Jesus como Senhor e Salvador. O que isso tudo tem a ver conosco hoje? Que lições nós podemos tirar para nós? Eu creio que nós podemos tirar algumas lições para nós. A primeira delas é que essa passagem, bem como o livro de Romanos como um todo, aliás, como todo o Novo Testamento, como a Bíblia toda ensina, a salvação é um dom de Deus, é pela graça e pela misericórdia de Deus. E Deus faz isso aos seus amados, aos seus eleitos, que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Os demais Deus deixou entregues à dureza do seu próprio coração.